Olá, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Hoje vamos ouvir Deus está nos falando sobre sonhos e interpretações de sonhos, que Deus fala conosco em sonhos, e também de quando uma pessoa ela já fica muito tempo esperando uma cura, uma libertação, e ela chega o dia. Deus não esquece dos pedidos dos seus filhos. Nunca esqueça, você é filho e filha amada de Deus, e você não está esquecido. Você vai entender o que Deus quer falar com você através dessa palavra. Eu creio que Ele vai falar poderosamente com muitas pessoas hoje, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 40, versículo 9. Eu vou ler alguns versículos porque para não se tornar muito longa a leitura, mas Deus fala muito com a gente nessa palavra de hoje. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Em meu sonho vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e a entreguei em sua mão. Disse-lhe José: esta é a interpretação, os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo, restaurá-lo à sua posição, e você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Mas quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José: Eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia 3 cestas de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces, que o faraó aprecia, mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. E disse José: esta é a interpretação, as 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. 3 dias depois era o aniversário do faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a sua posição o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó. Mas o chefe dos padeiros mandou enforcar como José lhes dissera em sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele. Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé ao rio Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas feias e magras, que foram para junto das outras à beira do rio Nilo.
Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso o faraó acordou, tornou a adormecer e teve outro sonho. Então o chefe dos copeiros disse ao faraó: Hoje me lembro de minhas faltas. Certa vez o faraó ficou irado com os seus 2 servos e mandou prender-me, junto com o chefe dos padeiros, na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele os interpretou e dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição e o outro foi enforcado. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço, depois de se barbear e trocar de roupa. Apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José que teve um sonho que ninguém consegue interpretar. Mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: Isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Então o faraó contou o sonho a José. E José interpretou o sonho do faraó. Disse o faraó a José: Uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: Entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel-selo e o colocou no dedo de José. Mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real. E à frente os arautos iam gritando: Abra um caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. E foi assim. José é aquele que foi enganado pelos irmãos e foi jogado no fundo do poço, depois foi vendido e depois foi preso injustamente. E nessa prisão ele conheceu o padeiro e o copeiro. E José, em todo lugar que José estava, José honrava a Deus. Ele trabalhava, ele cuidava, ele fazia tudo o que era preciso para passar o seu tempo, ocupar o seu tempo e sempre produzindo onde estava, produzindo coisas boas. E quando ele interpretou o sonho do copeiro, ele ficou aguardando 2 anos. O copeiro esqueceu dele. Imagina, 2 anos, tudo parado, ele pensando que não ia nunca mais sair de lá, porque imaginam que José não pensava. Só que José tinha um pensamento em Deus, nas coisas de Deus. Eu creio que enquanto José estava lá, porque ele era quem cuidava tudo da cadeia, onde colocaram José, ele tomava conta de tudo. O carcereiro entregou tudo para ele cuidar dos outros presos, porque ele era aquela pessoa que fazia tudo onde ele estivesse. Ele tinha muita boa vontade. E o principal, ele tinha Deus. Ele tinha muita fé em Deus e esperava em Deus. E quando foi com 2 anos depois que aquele copeiro fez aquela promessa para ele, que iria falar dele para o faraó, o copeiro esqueceu dele. E quando chegou o dia,
a bênção foi muito grande, porque o faraó sonhou com as 7 vacas gordas e as 7 vacas magras, depois com 7 espigas de milho, e José, ele falou detalhe, todos os detalhes desses sonhos. É porque se não fica muito longa a leitura, mas você vendo em sua Bíblia, você se não conhece a história de José, porque todos conhecem a história de José, mas se tiver alguém nos ouvindo que não conhecer a história de José do Egito, pegue sua Bíblia em Gênesis, capítulo 41, que é essa história do faraó, que José saiu da prisão e ele foi governar o Egito através da interpretação dos sonhos de José. Às vezes as pessoas ficam com a vida parada, travada e acham que não tem mais jeito. Como José. José sofreu muito, foi injusto tudo que os irmãos fizeram com ele. Em todos os lugares que ele passou, ele foi injustiçado. Trabalhou na casa de um homem chamado Potifar, era um oficial da guarda do rei, do faraó, e a mulher do oficial se apaixonou por ele. E ele cuidava de tudo, na casa, nos negócios, nas finanças. E o Potifar não fazia mais nada. O governo da casa dele, das finanças, e tudo estava prosperando na vida daquele oficial, na vida de Potifar. A mulher de Potifar se apaixonou por José e José disse não para ela, e ele foi jogado numa prisão, porque ela levantou o falso para José. Ela falou que José queria ficar com ela à força, e ele foi jogado naquela prisão. E foi ali que ele conheceu o padeiro e o copeiro. Mas não era tempo de José. O copeiro esqueceu de José, porque não era o tempo de José conhecer o faraó, de José estar na presença do faraó. Porque se José fosse apresentado naquela época e o faraó chamasse José, ele ia pegar um posto qualquer, um lugar qualquer para ele trabalhar. Ele não ia para o governo. Então tudo tem um tempo certo para Deus. Enquanto o tempo não chega, às vezes a vida fica travada, as coisas não andam, fica tudo parado, as pessoas ficam desesperadas. Mas por que está demorando? Por que a bênção não chega? Eu oro tanto. Tem pessoas que falam até assim que é pecado. Não podemos falar isso. Deus não escuta as minhas orações. Está repreendido em nome de Jesus. O que passa despercebido aos olhos de Deus, aos ouvidos de Deus? Nada. Nada passa despercebido. Deus escuta tudo, o nosso clamor, as nossas dúvidas. Você pode até perguntar para Deus, mas você não pode duvidar de Deus, é diferente. Nós perguntamos porque precisamos saber, precisamos ter esse diálogo com Deus. Meu Deus, meu Pai, o Senhor está me abençoando, eu estou esperando as tuas bênçãos. Eu não vou cansar de esperar. Eu imagino que José falava isso para Deus. Eu sei que o Senhor está me ouvindo e que um dia o Senhor vai me tirar daqui. Um dia o Senhor vai transformar a minha vida. Eu não vou continuar desse jeito, porque eu te amo e eu sei que tudo coopera para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor. E eu não vou desistir da minha bênção. Eu não vou desistir. Ele era filho de Jacó. E Jacó era um homem de Deus, um homem que ele não desistiu da bênção dele. Não desista da sua bênção. Seja persistente como José, seja forte, corajoso, corajosa, faça tudo com amor. José recebeu uma grande bênção, ele foi liderar. Por quê? Porque José, onde chegava, ele era um homem de confiança, era o braço direito. Onde ele chegava, ele fazia tudo com maestria, sabe?
ele se esmerava pelo que era do outro, pelo trabalho dele. Tudo que entregavam nas mãos de José prosperava, porque ele não estava fazendo para ele, ele era escravo de Potifar, ele era escravo daquele oficial, ele trabalhava para ele. Na casa do pai dele, ele era mimado, ele recebeu uma túnica muito linda do pai dele. E os irmãos dele tinham inveja, porque ele era o filho mais novo e o pai o amava muito e mimava ele. Ele era um jovem mimado. Ele era muito amado pela família e pelo pai, e isso levou os irmãos a ter inveja de José. Mas tudo tinha um propósito na vida de José. Tudo que aconteceu. Os irmãos o jogaram no poço. Tinha um que queria matar, mas o outro não deixou. Então, jogaram ele no poço. Depois, iam passando os mercadores. Eles venderam José. E José foi parar na casa daquele oficial como um escravo. José poderia ser um jovem revoltado, ficar irritado e dizer: eu não vou fazer as coisas bem aqui. Para que eu vou fazer? Muitos apanhavam porque não faziam as coisas direito e ficavam porque eram escravos. Eram escravos dos seus senhores. Ele foi vendido como escravo. Então ele não era um homem livre, como ele sempre foi a vida inteira. E o pai dele tinha muitas posses. Então ele era um jovem muito, muito grato a Deus. Ele tinha uma vida muito boa. Vamos prestar atenção no que Deus nos entrega. Como diz na palavra do Senhor, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu vou lhe entregar muito mais. Você merece. Então, quando fazemos as coisas certas, Deus destrava os nossos caminhos. Tem o tempo certo. Não se desespere. Chega o dia da sua bênção. Porque às vezes o caminho está travado. Porque Deus está dando livramento. Porque se aquele jovem tivesse sido liberto antes, se o copeiro tivesse lembrado dele antes, ele tinha pego um cargo qualquer. Mas Deus fez tudo certo. E no momento certo, no momento que o faraó teve aquele sonho e precisava da interpretação do sonho, o copeiro lembrou de José. Foi Deus, foi tudo preparado por Deus. O caminho foi preparado por Deus. Às vezes uma pessoa fala: por que eu sofro tanto? Eu faço as coisas certas, eu sou honesta no que faço, eu trabalho, eu faço isso, eu faço. Por que tem tantas provas? Porque você é muito amado, muito amada de Deus. E o que Deus vai te entregar é maior do que o que os seus olhos já viram, o que os seus ouvidos ouviram, o que jamais passou no pensamento do homem. Jamais, às vezes, você imaginou o que vem de bom da parte de Deus para a sua vida. E você fica se perguntando por quê, por quê, por quê. Ao invés de perguntar por quê, fala: Senhor, eis-me aqui, eu estou pronta para fazer a tua vontade. Enquanto o dia da minha bênção, da minha libertação de dívidas às vezes, libertação de tantos problemas, libertação de uma enfermidade, libertação de pessoas más querendo atrapalhar o caminho. Então, enquanto a libertação não chega, vamos ser fiéis a Deus, vamos declarar o nosso amor a Deus e confiar. A maior bênção para a sua vida é a confiança. Você deposita toda a confiança em Deus e dá o seu melhor. Nos momentos difíceis, às vezes uma pessoa está muito cansada, mas ela dá o seu melhor, ela faz com amor para Deus. Às vezes falhamos, pedimos perdão para Deus, mas voltamos para o caminho e Deus está de braços abertos para nos receber.
Esse é o nosso Pai Todo-Poderoso, aquele que pode fazer infinitamente mais do que pensamos ou que já vimos em nossas vidas. E para a glória de Deus, eu peço a Deus em nome de Jesus que as tuas bênçãos cheguem, que chegue o dia da tua bênção e até lá que o Senhor te ponha de pé, cheio de força, de coragem, de saúde, de alegria, de paz, de provisão do Senhor na tua vida, que nada te falte, não te falte amor, não te falte paz, não te falte saúde, não te falte alimento, não te falte o financeiro para cumprir com tuas obrigações e para que você tenha para ajudar outras pessoas, para que você tenha para o seu lazer com a sua família, para que o Senhor te abençoe e te guarde e te dê livramentos em nome de Jesus. E aguarda com fé que o teu dia, o dia da tua bênção, o dia da tua vitória vai chegar. Chega para todos nós, porque somos filhos e filhas amadas do Senhor. E através da tua bênção, o nome de Deus vai ser glorificado. E é em nome do Senhor Jesus que eu oro e agradeço, Senhor, pelo dia de hoje. E a partir de hoje, que as bênçãos do Senhor cheguem em nossas vidas. Para a glória de Deus. Amém.